Então, voltamos. Aqui estamos mais outra vez. Como eu tinha dito, irmãos, tinha dito antes, vamos falar hoje de Jesus. Da palavra de Deus, que está aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, verso 67 em diante. Nós vamos, irmãos, falar aqui a respeito de Zacarias. Quando João entrou no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício naquele ano. E que o anjo apareceu a João ali e anunciou a João a respeito da vinda de João Batista. Como está escrito lá no livro de Malaquias, irmãos, que Deus enviaria o anjo adiante para preparar os caminhos do Senhor. Depois nós vamos entrar lá, mas nós vamos ler aqui, irmãos. Em Zacarias, no capítulo 1, verso 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Aqui, irmão, antes está falando de Jesus, mas aqui no verso 75, no verso 76 está falando de João Batista. Como diz aqui, e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo, agora aqui se fala de Jesus, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Aqui, irmãos, João Batista, irmãos, ele entrou no santuário naquele ano, no Santo dos Santos, no templo, para oferecer sacrifício. Caiu nele, a sorte caiu sobre ele, e ele entrou no santuário para oferecer sacrifício. E lá, irmãos, no santuário, o anjo apareceu a ele anunciando a João Batista, anunciando a vinda de João Batista, do menino, que se chamaria João. Batista é porque ele batizava, irmãos. Batista é porque ele batizava, mas você tinha só o nome de João. E Zacarias, ele duvidou, irmãos, porque ele e Isabel já era de idade avançada e não poderia ter mais filhos. E ele duvidou. Quando ele duvidou, ele ficou mudo. Ele ficou mudo.
Porque o anjo disse: como duvidaste da minha palavra, ficarás mudo. E quando ele saiu do templo, quando ele terminou o sacrifício, saiu do santuário, e lá ele ficou demorando, e os outros, seus companheiros, ficou admirado com a demora dele, talvez até preocupados. Porque o sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, entrava com a corda amarrada na cintura. Porque se acaso ele morresse lá dentro, só podia entrar lá, irmãos, o sacerdote que fosse designado para entrar no Santo dos Santos. Outro não poderia entrar, porque se entrasse, morria. E se o sacerdote tivesse também pecado, lá ele morria. Não podia entrar no Santo dos Santos. Então, se acaso ele morresse lá, então eles puxavam pela corda. Então, o sacerdote ele tinha também em volta dele sinos, que conforme ele fazia o movimento, os sinos tocavam, e os outros sacerdotes ouviam que ele estava em movimento. Quando os sinos paravam, eles ficavam preocupados. Eles ficavam preocupados. Então, alguma coisa acontecia quando os sinos paravam. E ali, irmãos, quando João saiu, ele não podia falar. Não podia falar. E João ficou mudo todo esse tempo, até o nascimento de João, até o nascimento do menino. Quando o menino nasceu, eles começaram a pôr o nome de Zacarias. Mas Isabel disse: não, será chamado João. E eles falaram: mas não tem ninguém na tua família com esse nome. E Zacarias pediu uma taubinha de escrever, e ele escreveu o nome assim escrito: será chamado João. E aí a sua boca abriu. E aí foi quando ele glorificou a Deus. Foi quando ele, irmãos, foi cheio do Espírito e profetizou. E falou estas palavras. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Irmãos, Jesus já estava anunciado para vir desde o Éden. Isso nós já falamos, mas, irmãos, cada vez que nós falamos da palavra, nós falamos de algo novo. O Espírito nos acrescenta algo que nós nem temos em mente de falar. E o Espírito nos acrescenta. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Como no vídeo anterior, eu tinha falado aqui do capítulo 10 de Apocalipse, verso 1 a 7, capítulo 10. Nós vamos para lá, irmãos. Capítulo 10 de Apocalipse ou Revelação. Nós vamos aqui folhear para encontrar. Capítulo 10. Veja, irmãos, preste bem atenção nisto. Preste bem atenção nisto. O que está escrito aqui no capítulo 1 do livro de São Lucas e verso 70, que João disse: como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Os irmãos, prestem atenção nestas palavras aqui no capítulo 10 do Apocalipse, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus santos. Irmãos, lá
Zacarias está falando disto aqui. E nós, irmãos, não podemos, irmãos, jogar o livro de Apocalipse para o futuro. Nós não podemos, irmão. Mas isso tem se feito muita confusão. Tem muita confusão nesses assuntos. Que isto aqui ainda vai acontecer. E aqui, João ouve do anjo: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus santos profetas. Então aqui, irmão, se cumpriu. Se cumpriu aqui. Esta passagem aqui de Apocalipse se cumpriu no nascimento de Jesus, na vinda de Jesus. Se cumpriu. Como nós vemos lá, irmãos, no capítulo 11 e verso, eu tinha falado já isso, verso 15 a 18, como diz aqui, e tocou, capítulo 11 de Apocalipse, verso 15, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Nós vamos ver aqui, irmãos, algo muito interessante também a respeito de Jesus. Aqui, irmãos, quando Maria, o anjo anunciou a Maria, no verso 1 e 32, capítulo 1, verso 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E lhe dará, aqui o Senhor falando, o trono de Davi, seu pai. Aqui, irmãos, no verso 69 do capítulo 1, está escrito: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Então, irmãos, não tem como contestar estas coisas. Não tem como nós contestar esses assuntos maravilhosos. É somente, irmãos, nós pedir sabedoria a Deus, que Ele nos dá para entender as coisas. Porque a Bíblia muitas vezes é difícil de entender, irmãos, porque existe capítulo, talvez invertidos na Bíblia. Versos, irmãos, entre outros versos. Então, para muitos fica difícil, porque muitas vezes a pessoa lê a Bíblia materialmente e não espiritualmente. Ele lê, irmãos, pela letra e não pelo espírito. Mas lá, irmãos, no livro de Malaquias, irmãos, nós vamos ver aqui no livro de Malaquias o que está escrito lá a respeito de Jesus. No capítulo 3 do livro de Malaquias, falando aqui ainda a respeito do livro de Lucas, quando Zacarias falou. Olha o que está escrito aqui, irmãos. No capítulo 3 de Malaquias: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo
do ourives e como o sabão do lavandeiro. Quem suportará, irmãos? Nós vamos ver aqui, irmão, no livro de São Lucas, capítulo 19, verso 45 a 48. Nós vamos, irmãos, confirmar estas palavras, irmãos. Porque aqui, irmãos, nós não estamos inventando. Irmãos, eu sempre disse que eu gosto de falar o que é a verdade. Como diz aqui, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Quem subsistirá quando ele aparecer? Então, aqui, o que é que nós vemos aqui, irmãos? No capítulo 19, verso 45. A purificação do templo. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendia e comprava, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteador. Jesus agora, irmãos, ele entra no templo e expulsa os vendedores, irmãos. Isto acontece também, irmãos, em muitos ministérios, que as pessoas transformam muitas vezes casas de venda. Pessoas que vendem tudo quanto é coisa. Enganam as pessoas. Vende toalha, vende travesseiro, vende fronha, vende lenço, vende lençol. Diz que são tudo ungidos. É sal, é rosa, é pão, tudo ungido. Isso tudo é vendido, irmão. Vende óleo, vende água. Tem gente que vende água do Poço de Jacó, água do Rio Jordão, água da fonte de Eliseu. Tudo isso é vendido, irmão. Quando Eliseu lançou aquele tronco na água, que a água era salgada, que se tornou doce. Tudo isso eles fazem, irmãos, vendendo estas coisas. E Jesus agora entra no templo, como diz aqui, irmãos. Olha o que diz aqui o capítulo 2. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então Jesus aqui, irmãos, está confirmando que Jesus entrou no templo e expulsou todos aqueles que vendia, que fazia negócio no templo. Que ali eles vendiam de tudo, irmão. Vendia gado, vendia cabras, vendia ovelhas, vendia pássaros, vendia tudo. Ali, irmãos, era uma fonte de renda. Era, irmãos, fizeram da casa de Deus um supermercado. Porque as pessoas que tinham dinheiro, comprava lá um carneiro, comprava um novilho, comprava uma cabra para oferecer em sacrifício a Deus. Os sacerdotes faziam isso, irmãos. Eles tinham estas coisas e eles ganhavam dinheiro. E quando Jesus veio, irmãos, eles se irritaram com Jesus, como está escrito aqui. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Eles não suportaram, irmãos. Por isso que eles crucificaram a Jesus, por isso que eles mataram a Jesus, porque eles não suportaram por causa da verdade, porque Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus veio, irmãos, trazendo a verdade, eles não suportaram, irmão. Quando o irmão se fala a verdade, as pessoas não suportam. As pessoas não suportam. As pessoas fogem. Poucas pessoas, irmão, gostam de ouvir e praticar a verdade. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Samaritanos, irmãos, que era um povo que não era povo de Deus, era um povo rejeitado, que os judeus não tinham comunhão com eles. Quando nós vemos a mulher do poço de Jacó, aquele homem que foi espancado pelos ladrões, que era samaritano. Samaritano era o que vinha e o socorreu. Então, irmãos, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque era povo gentios, eram os gentios, e eles não se davam. Aquela mulher estava no poço de Jacó e Jesus estava ali, ela veio buscar água e Jesus pediu água que ela lhe desse de beber. Ela disse, como pode tu, sendo judeu, me pede água a mim, que sou samaritano? Então, irmãos, e ali começou um diálogo entre ela e Jesus. Foi quando Jesus falou tudo a respeito dela, que ela correu e foi falar com os seus, e disse, eis que achei um homem que me falou tudo. Porventura, não é este o Cristo? Os samaritanos, eles aceitaram Jesus. Os judeus não. Os judeus não. Jesus, para eles, irmãos, foi uma afronta. Foi uma afronta. Foi uma afronta. Como diz, e a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como cabeça de esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram, falando de Jesus, essa foi posta como cabeça de esquina. Porque na esquina, irmãos, de todos os lados se vê uma pedra bem lavrada. Eu trabalhei muito com pedra, irmão, quando estava na Bahia ainda, e a gente procurava aquelas pedras de esquina assim, irmãos, para colocar na alvenaria. Então, irmãos, pedra de esquina, pedra lavrada. Jesus, irmãos, é a pedra de esquina que todos podem olhar para ele e ver. Jesus, ele não ficou no meio da parede. Jesus ficou, irmão, na esquina, na frente. Ele ficou na frente. Para que todos passem e olhem para ele. Quando Jesus estava no Calvário, a cruz dele era mais alta do que as outras. E todos passavam e via Jesus ali na cruz. Ele destacava entre os dois ali. Ele se destacava. Me lembro quando